pra mim. Na hora da agonia, Ele cuidará de mim. Na hora da tristeza, a alegria traz pra mim. Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Jesus. É a rosa de Sarão, é a pedra de esquina, fica se edificou. É concílio a Deus forte, é o príncipe da paz. Ele é poderoso, Jesus é tudo pra mim. Ele 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 é tudo pra mim. Rosa de Sarão, é a pedra de esquina que já se edificou. É concílio a Deus forte, é o príncipe da paz. Ele é o poderoso, Jesus é tudo pra mim. Ele 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 é tudo pra mim. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar nosso coração nesta noite mais uma vez, porque estamos agora em sua presença. E quando um homem, uma mulher, um moço, uma igreja, um indivíduo chega na presença de Deus, grandes coisas acontecem. A mudança de vida, a libertação, a liberação do Espírito Santo de Deus, a perdão, a graça, a alegria do coração, quando realmente uma pessoa se converte a Deus de corpo, alma e espírito e deposita toda a sua confiança em suas mãos e diante da sua presença todos nós juntamente seremos abençoados. Quem tem esse mesmo prazer, vos cumprimentar esse bom Cristo, ministro Roberto Santos, e a graça e a misericórdia de Deus, aquele poder sobrenatural que esteve na reunião do profeta desta era, que esteve acompanhando por toda a Bíblia,
e o poder da coluna de fogo possa nos motivar uma vez mais, para que possamos alcançar um nível mais alto nesta noite. Eu creio que Deus tem algo tremendo para os seus filhos. Basta nós confiarmos completamente e entregar nossas vidas nas mãos dele. E nós cremos e veremos o poder que ele tem. Na magnitude, em graça, em exuberância. Deus tem esplendidamente estendido as suas mãos de uma forma sobrenatural e está alimentando e acalentando a semente eleita nesta hora. Creio eu estar falando para alguns deles, e creio que Deus realmente tem algo para os seus corações hoje. Estamos na presença do nosso Deus e cremos que Ele tem grandes bênçãos para todos nós. No nome de Jesus Cristo, todos vós são bem-vindos a estar aí sintonizado conosco, seja pela primeira vez ou mais vezes, mas que o Espírito Santo possa sempre derramar a bênção em seus corações, a alegria, o regozijo do Espírito, em saber que realmente você está encontrado, desejosos também por cumprir a palavra de Deus, né? Que o Espírito Santo nos ajude e nos dê força nesta hora, para que nós possamos juntos, com meio do maná, com meio da palavra de Deus, estarmos certos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos aí com... Hoje nós vamos ler uma escritura que está em São Mateus, capítulo 24, verso 23 até verso número 25. Mateus, capítulo 24, verso 23 a 25. E para essa escritura, esse texto, aí nós vemos aí o contexto, nós pegamos aí um pequeno tema, né, intitulado assim, olha, os dois Espíritos. Amém? Então o tema de hoje da mensagem será os dois Espíritos. O profeta de Deus nessa era diz que nós temos que observar as duas estruturas da igreja hoje. O Espírito de Deus e o Espírito oposto. Aquele que sempre vem contrário. Né? Mas nós estamos sempre preocupados em ver onde é que está o Espírito de Deus, o mover de Deus. Agora o mover que Satanás está fazendo, deixa de fazer, nos interessa. Mas provera nós também falar para que os nossos irmãos, as nossas irmãs, os ouvintes, possam estar tendo seus olhos abertos e vendo se você está no lado certo, ou seja, ao lado de Deus. O profeta diz assim, numa mensagem titulada, pondo-nos ao lado de Jesus. Né? Precisamos estar ao lado de Jesus, porque foi Ele que morreu por nós, é Ele que nos deu a paz, a segurança, a alegria. Então hoje nós possamos estar ao lado dele. E a Bíblia diz que ele foi Salomão, Davi, e diz assim, que caia eu nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. O homem tem que sempre opinar pelas coisas de Deus. As demais coisas é só areia movediça. São coisas que realmente não crescem, não florescem, não se arraiga, não se pega. Mas o poder de Deus, ele sempre se apodera da fraqueza e Deus derrama suas bênçãos, onde há um coração humilde e realmente está dedicando a sua presença, a sua vida, né? Então, São Mateus capítulo 24, verso 23 a 25, e o tema então será hoje os dois Espíritos. Enquanto você procura aí, nós vamos ouvir mais uma faixa musical que vai ser de ajuda para nós. Vamos ver se a internet deixar. E está bem devagar aqui, mas Deus abençoe. Graças a Deus por tudo, né? Esquecendo sem temor
onipotente, faça com que esta gente tenha paz e união. A imprudência não compensa, é preciso ter mais crença, se quiser a salvação. Só pensam em guerra, maldade e destruição, esquecendo sem temor que pela lei do Senhor nós somos todos irmãos. Por isso, onipotente, faça com que esta gente tenha paz e união. A imprudência não compensa, é preciso ter mais crença, se quiser a salvação. Amém. Graças a Deus. Então a Escritura nos afirma o seguinte, que em Mateus capítulo 24, verso 23, até o verso número 25, diz assim para nós: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Verso 25, vamos enfatizar nisso aqui. Eis que vos tenho predito, amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, amado Filho, Senhor, é que nós nos juntamos a tua verdade, a tua palavra nesta noite, pondo-nos ao lado da verdade. Ó Deus, para que tu venha nos abençoar, Senhor, de uma forma toda especial. Que coisa boa, maravilhosa é ouvir o Senhor falando para conosco e dizendo como vos tenho predito. Ó Deus, acautelai-vos, Pai eterno, ajude a todos os meus irmãos, as minhas irmãs, ó Deus, a estar firmes na fé e creio que realmente o Senhor tem nos visitado nessa hora, por mais difícil que pareça. Ó Deus bendito, quantas dificuldades, quantos problemas temos que enfrentar por falar a verdade, Senhor. Mas a verdade tem que ser dita. O apóstolo Paulo diz assim: não canso de vos dizer a mesma coisa, porque é segurança para nós. Então, ó Deus, nós colocamos em tuas mãos, ó, toda a nossa vida, este culto, este momento, cada ouvinte nesta noite, cada coração, cada alma, cada espírito, Deus, seja controlado pelo teu poder. Que a graça, a misericórdia de Deus alcance e compuje cada coração, para que mais tarde ninguém venha dizer que não ouviu. Ó Deus, mas o Senhor realmente está falando através da sua palavra. O Senhor está falando através de um profeta mensageiro. O Senhor está falando através da Bíblia Sagrada. E em nome de Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos, ao dispor do teu Espírito, que tu venhas dirigir todas as coisas
para a tua glória te pedimos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Ouvintes amados, nós vemos que em cada ocasião, posicionamento frente à verdade de Deus para tentar anular o programa de Deus. Então, nós sabemos, e o profeta diz que todas as coisas que nós vemos hoje, teve o princípio. E o princípio de tudo hoje, nós temos que voltar em Gênesis e vermos como foi assim. Que desde lá do princípio, quando Deus disse a seus filhos, lembra da parábola do semeador? Quando aquele homem semeou a sua semente, logo veio também o anticristo e semeou também a sua semente. Aí nasceu o trigo e também nasceu o joio. Mas nós queremos que o compromisso de Deus não é com o joio. O compromisso de Deus não é com as ervas daninhas. O compromisso de Deus não é com os carrapichos, com os abrolhos. Também tem colocado o seu pé sujo no meio e tem tentado perverter o programa de Deus, fazendo com que as pessoas pudessem descrer na palavra do seu Criador. Mas nós queremos que em todo tempo, em toda ocasião, Deus sempre permaneceu firme com sua palavra, né? Graças a Deus. Mas o profeta diz assim para nós, como o tema que é os dois espíritos, que é a igreja carnal e a igreja espiritual, que é o Espírito de Deus e o Espírito de diabo, né? O Espírito de Satanás, que sempre faz oposição ao Espírito de Deus. Agora, como Deus é Espírito, o diabo também é Espírito. E Deus, por ser Espírito, trabalha através de seres humanos, vidas dedicadas, corpos consagrados. E assim também o diabo faz a mesma coisa através de seus súditos, né? Seus filhos também, os quais têm corpos para que ele possa trabalhar. Mas o profeta diz na mensagem aqui, ouvindo, reconhecendo e agindo, eu quero ler com os irmãos alguns parágrafos aqui, o profeta fala para nós, e ele diz assim: agora lembre-se, havia a igreja carnal lá atrás, sob Esaú, e os fariseus e saduceus. Sabemos que sempre foi assim, né? E quando Deus quis trabalhar, teve sempre aqueles que levantaram postamente. Então vemos aqui que Saul realmente era um homem ungido, né? E ele se levantou ali através de uma igreja carnal e através do braço da carne e tanta coisa mais, para tentar cumprir algo que não estava lhe proposto, né? Quando Deus tinha Davi sendo o rei, e até Davi ocupar esse lugar no reinado, então Saul quis fazer o que ele quis bem desejar fazer, né? Mas o profeta diz que sempre foi assim, né? Mas ele simplesmente não. Agora, ele seguirá com a mensagem por um tempo. Agora, o mais interessante para nós é que a semente oposta também, ela tem mensagem. Veja só, sempre houve uma oposição, e para enganar, para ser bem próximo, tem que ser 99,9% da palavra, se não me engano. Mas só que tem um detalhe, o profeta diz que a oposição, ela permanece apenas por um tempo só na palavra. Ela não consegue, ela não suporta essa doutrina. Ela não suportará a correção. Porque nela tem o espírito de dúvida, o espírito de não crer em Deus. Mas o profeta diz aqui para nós, né? Ele seguirá com a mensagem por um tempo, mas ele simplesmente não quer pôr suas mãos demasiadamente nela, né? E esses espíritos, Jesus disse, seria tão próximo a coisa real, que enganaria até os eleitos. Eleitos, se vocês notarem isso, se possível fosse, porém, isso não é possível, amém? Veio, não enganaria, porque o eleito de Deus, a semente predestinada de Deus, tem a revelação em seu coração. Ela crê na palavra, não através do intelecto, ela crê através lá do corpo de máquina, no coração, através de uma revelação que Deus colocou ali. Então ela não está crendo às tontas, ela não é uma igreja caroneira, ela é uma igreja somente através de movimentos, estar juntos, que tem aquela mesma unção, que possa cantar, que possa ouvir, que possa pregar, que possa
dá até em parte então um bom testemunho, mas é uma igreja que realmente crê em tudo e procura em tudo agradar a Deus, em tudo preencher a lacuna do Espírito de Deus. Mas o profeta diz: por isso não é possível enganar. Bem, se possível enganaria, né? Agora, observe, não apenas a igreja carnal, quer dizer, aquela lá fora, a igreja carnal completamente rotineira, o grupo de Esaú. Então tem a igreja verdadeira e a igreja falsa. Ambas vêm em torno da verdade. Como nós vemos também a parábola das 10 virgens, né? As 10 eram virgens, mas tinha 5 que tinham azeite e 5 não obtiveram azeite. E elas ficaram nas trevas exteriores, né? Então nós sabemos que o mesmo paralelo está aí hoje, entre a igreja de Deus e a igreja também de Satanás. Agora nós temos agora o grupo de Judas, que é muitíssimo mais traiçoeiro, muitíssimo mais religioso. O traiçoeiro, veja, entrando nas próprias mãos de bênção. Assim como Hebreus 6:10, como ele disse, uma vez fizeram participantes e provaram das virtudes do século futuro. Esse grupo dos judeus, os incrédulos, irmãos, aqueles que realmente não conseguem encarar a realidade de perto, sabem que Deus é verdadeiro, sabem que a mensagem é certa, sabem que Deus enviou a última mensagem de restauração, mas mesmo assim eles não põem a mão. Esse é o grupo de Judas, o profeta disse. Mas olha que coisa aqui. Assim como Hebreus 6:10, como eles podem até comer, quando eu digo provar do alimento, fizeram os participantes de tantas coisas, provaram do dom celestial, provaram de pregações, provaram de movimentos de Deus, de atuações do Espírito Santo, provaram de movimentos de curas, de línguas, manifestações, apenas provaram, mas disseram: isso não é para mim. Veja só, irmãos, que coisa terrível, né? Como ele disse, uma vez se fizeram participantes e provaram das virtudes do século futuro. Participa das bênçãos que estão adiante, mistérios escondidos de Deus. E tem feito todas essas coisas, então eles têm recebido o conhecimento da verdade e depois eles voluntariamente se afastam, voluntariamente. Sempre faz isso. Porque o pior pecado que existe é o pecado voluntário. Aquele pecado falha que a pessoa falha e procura sempre acertar naquilo, com arrependimento, sinceridade de Deus, sempre querendo melhorar, é uma coisa. Mas aquele pecado voluntário que é terrível. A pessoa faz hoje, faz amanhã, faz depois da manhã, a Bíblia diz assim que nem resta mais sacrifício pelos pecados. Esses aí. A pessoa sabe e realmente continua fazendo. Mas nós queremos que Deus, por sua graça, por sua misericórdia, tenha nos alcançado e nos revelado essas coisas, né, no posicionamento da palavra de Deus. Então o profeta disse que é assim. E eles continuam fazendo isso através do sistema voluntário, se afastam voluntariamente. O que é isso? Tendo por profano o sangue do testamento com que foram santificados. Eles colocam de novo Cristo ao vitupério, a vergonha do Evangelho, uma vez dizendo ser participadores da vida de Cristo, ter lançado a vida de Cristo sobre vós, tendo batismo em nome de Jesus Cristo, tendo movimentos através de tantas coisas prometidas, e aí eles viram as costas para Deus. Agora, muitos homens e mulheres hoje têm vendido completamente sua primogenitura espiritual por alguma popularidade, alguma pequena coisa do mundo que você nunca vê, algum pequeno. Agora, mulheres, veja o uso de maquilagem, corte de cabelo, uso de roupas curtas, homem com piada suja, fumar cigarros, algo do mundo. Se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Disse a Bíblia. E o profeta disse que uma das pequenas coisas que você acha que não tem muito significado para você, tem muito para Deus. E talvez uma coisa simples que você está fazendo, achando que não tem problema, essa daí pode até te tirar do arrebatamento, seu profeta. E nós precisamos parar um pouquinho e pensar sobre isso.
Eu não quero feri-los, mas estamos no fim, estamos subindo a escada rapidamente agora. Vem como isto é. Eles são predestinados, eles não podem personificar e ser simplesmente tão dóceis e humildes, simplesmente tão próximos como cristãos, tão próximos como isto, né? Enganaria até os escolhidos, por causa dos seus frutos os conhecereis. Veja só que coisa, eles são predestinados, eles podem personificar claramente e ser até certo ponto dóceis. Veja só, até o ponto para poder enganar as pessoas, dizendo crer, dizendo obedecer, dizendo apontar a palavra com amém, mas lá no fundo há uma parede de credulidade em seus corações, impedindo-os de servir completamente e obedecer toda a verdade de Deus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra de Deus. Aleluia, né? Que coisa maravilhosa. Olha aqui, irmãos, que coisa. O profeta diz. Então, tem que ser assim. Agora, só que pelos seus frutos conhecereis, não é pelo que ele fala. Eles possam abrir a boca e falar: eu creio em Jesus. Eu creio na mensagem. Eu creio na Bíblia. Mas se a vida fizer algo opostamente que eles dizem, então não tem nada de cristandade ali. Apenas há uma personificação daquilo. O profeta diz: uma mulher vestindo shorts nunca se pareceu como uma cristã. Para mim, a Bíblia diz: é uma coisa pecaminosa e indecente uma mulher cortar seu cabelo. Somente uma mulher na Bíblia pintou seu rosto, foi Jezabel. Vocês sabem o que aconteceu com ela? Os cães comeram seu corpo. Veja só, irmãos, que coisa. Aí o profeta diz aqui a respeito do homem, você que está suposto a ser um cristão, um homem cristão, e permite que suas esposas façam isso, quando Deus o responsabilizará por isso. Veja só, não homem, agora carnal, eu sairei, então me juntarei a esta igreja, se aqui está espaço vazio na fita, né? Agora pense acerca disso. Isso é exatamente o que a Escritura disse que eles fariam. E é isso exatamente que eles fizeram. E é isso que eles farão. Veja só, compromisso com isso. E eles falarão, eles levantarão contra a verdade e continuarão fazendo algo também contra a palavra de Deus, virando as costas para Deus. Alguém diz: Billy, se você não parar com isso, você afugentará todo mundo. Há uma coisa que não irá: o Espírito Santo, aleluia, né? Ele sempre continuará, aleluia, porque isso é a sua palavra. O verdadeiro crente predestinado não irá embora. Você não ficará chateado quando está ouvindo a mensagem de Deus se cortando, está ouvindo o pregador lutando pela verdade, falando a verdade para você. Pelo contrário, você dará graças a Deus porque alguém ainda está de pé e ensinar a você o caminho certo, onde você deve estar. Aleluia. Então você não irá embora. Você não ralará o aparelho para cima e para baixo para fugir disso. Aleluia. Glória a Deus, porque ela é alimento para a sua alma. Ele a ama. Aleluia. E nada pode mantê-lo distante dela. Ele fará qualquer coisa como Jacó, pois ele, que coisa, não quer aquela primogenitura. Ele permanecerá ali. Não me importa se isso custe cada amigo que tenha, se custe seu emprego, se custe sua condição de membro em alguma igreja ou em alguma denominação, porque muitas pessoas não tomam parte com a verdade com medo de ser jogado para fora, e eles preferem agradar as igrejas nominais, denominacionais, do que agradar o próprio Espírito de Deus quando Ele está lhe falando, lhe enviando sabedoria para você. E as pessoas mesmo assim não querem obedecer a Deus. Mas você precisa crer em Deus. Amém? Agora, se custa qualquer coisa, se custa tudo, aleluia, né? Ele ainda fará, porque Ele não pode evitá-lo. Há algo nele movendo
O abismo chama a outro abismo. Aleluia. Ó, aí está você, há algo nele, se há algo em seu coração. Ele está clamando pela verdade de Deus, de viver para Jesus Cristo. Há uma palavra viva em algum lugar. Há um evangelho completo em algum lugar que traz a você esse alimento. Aleluia. Veja qualquer coisa que você queira encontrar na Bíblia e apanhá-la aqui. Volte a Gênesis e veja de onde isso foi criado. Veja onde ela chega. Todos os espíritos e movimentos de hoje. Veja que coisas remontam ou voltam a Gênesis. Isto é o que fazem, é o que fizeram. Para de provar esta coisa que você está vendo, amigo. Agora, irmãos, não esqueça isso. Não deixe que isso lhe passe despercebido. Deixe que isso penetre em você. Aleluia. Essas são as coisas de Deus. Chegou a um auge. Jesus predisse que chegaria novamente a um auge nos últimos dias. E seria por isso, amém? O selo de Deus e a marca da besta. Duas forças espirituais trabalhando juntas. Agora, você precisa discernir isso. Essas duas forças trabalhando juntas. Uma é a força de Deus e a outra é a força do inimigo. Agora, qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura, é o Espírito Santo, é o direito de vida eterna, é a possessão eterna do Rei, é a graça, é a vida de Cristo em você. Eu batismo no Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção, quando eles nasceram de novo, foram cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o novo nascimento, nós sabemos isso. Você é gerado do Espírito. Devo admitir isso, porém até que você seja nascido. Você precisa se dar conta se você nasceu de Deus. Você precisa se dar conta do Evangelho da hora. Você precisa se dar conta que chegamos no fim da jornada, da estrada, no final da história da raça humana. E Deus tem enviado para nós uma via de escape, uma via de socorro. Amém? Eis que um bêbado que é gerado do ventre de sua mãe. Ou melhor, eis que um bebê é gerado do ventre da sua mãe, que tem uma espécie de vida. Aquilo veja, uma vida, suas pequenas, as pequenas células em seu corpo. Eles estão se torcendo, chutando e pulando assim. Porém, quando nasce, ele recebe o irmão Brana bate palma. Imitando uma palmada assim, e então ele grita, ele se torna uma alma vivente. Aleluia! Quando a criança nasce, a vez a partir, o médico dá um tapinha para o fôlego de vida entrar nela. E assim, quando um homem ou uma mulher também nasce em Cristo Jesus, as palmadas do Espírito Santo de Deus, a palavra, o levanta no poder da vida eterna e dá para ele um novo nascimento. Aleluia! E o bebê pode ir à igreja, dizer: eu creio na igreja. Eu não irei, eu irei, farei isso. Eu sou um bom, quero me portar corretamente, eu quero me portar corretamente, porém, o que ele parece precisa de umas palmadas do Evangelho. Porque as pessoas ficam na igreja andando na nação, aquele barulho, aquela coisa toda, né? E as pessoas vão para a igreja vazio, voltam vazio do mesmo jeito, e muitos percebem que seus pecados não foram perdoados, e que eles precisam realmente de umas palmadas do Evangelho para acordar, para despertar para a vida espiritual. Amém? Para gritar para a vida eterna. E o Espírito Santo grita nele. Veja como nunca gritou antes. E é uma nova criatura, nascida do Espírito. Então Deus, agora veja exatamente como um bebê. Bebê natural, aleluia, tem sua experiência no mundo, né? E os filhos de Deus também, nascidos de Deus, tem sua experiência através da palavra, sendo batizado corretamente em nome de Jesus Cristo, praticando de uma ceia verdadeira com pão raso de vinho, puro vinho, puxa, né?
o pão asmo e vinho puro, praticando também um ato de lava-pés, conforme a Escritura diz que acho que é 2 Timóteo, capítulo 5, verso 10. Veja só, e o próprio Jesus falou isso, é como eu nos fiz, façai-vos também. Você crerá em toda a palavra e obedecerá a toda a palavra de Deus, né? Agora observe enquanto continuamos nos movendo. Agora, os dois Espíritos, ambos caminham paralelo, cochichando. Veja no ouvido das pessoas o Espírito do Anticristo, desvirtuando as pessoas da verdade, vindo em nome da verdade. A Bíblia diz que surgiria falsos cristos e falsos profetas. Estaria vindo em nome de Deus, sendo adorado também no templo de Deus, mas realmente não tem nada a ver com a verdade. E o profeta diz: o Espírito Santo é o novo nascimento. Nós sabemos isso. É ser nascido de novo, do Espírito de Deus. É assim que você é nascido pelo Espírito, nascido pelo Espírito. Esse é o novo nascimento, certo? Você é gerado do Espírito. Então, quando você é nascido do Espírito, você é cheio com o Espírito Santo, correto? Então, quando esses dois estão na terra, o natural e o espiritual, algumas vezes, eu tenho visto isso, né? Agora, encerrando, quero chegar a um fechamento agora, dizendo isso por uns poucos minutos, no natural ou no espiritual, qualquer um deles. Agora eu espero que cada um apoie isso. Agora sejamos simplesmente tão quietos e veremos irreverentes quanto possa. Amém? Para ver discernir os dois Espíritos dentro da estrutura da igreja, chamada Igreja de Deus. Jesus predisse, esses dois Espíritos, melhor, que esse Espírito Santo, nos últimos dias seria o selo de Deus. Agora, o que seria a marca da besta? Seria rejeitar o selo de Deus. Alguém fala assim: mas eu ser selado pela besta, não quero isso, né? Mas quando você rejeita o Espírito Santo de Deus, você automaticamente já está selado com a marca da besta. Aí você passa a ser uma pessoa incrédula, duvidoso das promessas, das palavras de Deus. Bem, então rejeitar o selo de Deus, pois tudo o que tinha o selo de Deus tinha. Veja só, quem não tem o selo de Deus, então logo terá a marca da besta. Essas são duas marcas espirituais. Uma delas será a verdadeira marca de Deus e a outra será a apostasia. Amém? Podem vocês ver isso? Apostasia, vindo em nome de Deus, sendo adorado como Deus, gritando como Deus, cantando como Deus, falando como Deus. Mas a verdade não tem nada de Deus. Só apenas expressões do lado de fora. Mas lá dentro, veja só, eles têm uma incredulidade dentro de si, que não os deixa obedecer toda a palavra de Deus. Então eles pegam em parte a palavra de Deus para grajear seus púlpitos, suas formas de fazer, suas maneiras de chamar das piedades. Mas nós sabemos que Deus tem agora a sua palavra clara, eficaz, sem mistura, sem mescla, para ajudar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus possa continuar nos abençoando. Agora, olhem para a marca do Velho Testamento, quando a trombeta tocava o jubileu, e em tantos anos, veja só, os escravos eram libertados para a trombeta agora, quando ela soar, né? Bem, cada um, quem quiser ser livre, podia ir. Se algum, veja só, mas se algum deles, eles amavam ser escravos, então eles os levavam ao altar e ao prestígio da igreja, e furavam suas orelhas, né? Como a sovela, e eles eram marcados para sempre. Eles sempre serviram naquele lugar. O profeta está dizendo que nós não temos escravos. Quando tinha o tempo de jubileu, então eles se reuniam, tocavam-se a trombeta, então aqueles que estavam livres, né? Fechou o tempo deles ali, eles estavam livres para ir embora. Mas se eles não quisessem, então, eles eram apresentados a todo mundo e pegassem uma sovela, né? Uma coisa fina, furava a sua orelha. Eles então tinham um compromisso de ficar lá. Ele queria ser escravo, não queria sair dali, então eles ficavam lá até morrer, né? E muitos fazem isso na igreja. Quem faz da igreja, seu pai, sua mãe, eles furam a sua orelha também, dão um cargo para você e você fica apostatado ali dentro da condenação, esperando que Cristo venha e te leve daquela maneira. Mas Deus não fará assim, até que realmente você encontre
a verdadeira vontade do Senhor. Então, isso é que está acontecendo. Né? Então, a marca da besta é essa sovela no seu ouvido, né? Cochichou, e ali entrou e varejou ali. As moscas varejeiras, e elas não deixam você ouvir a verdade de Deus. A Bíblia diz que muitos nesse tempo teriam comissões nos ouvidos e amontoaria para si doutores que lhes ensinassem conforme as suas próprias leis, conforme as suas próprias maneiras de pensar, ou seja, suas próprias concupiscências, né? Mas nós damos graças a Deus que Deus tem falado aos nossos ouvidos, né? Glória a Deus. O profeta dizia hoje, você ouve a mensagem do Evangelho sobre a verdade. Agora você pode ser livre se quiser. Deus lhe fala, porém, quando você atinge aquela fronteira que a examina, né? Veja, e tem o conhecimento da verdade, depois se afasta, ele o fura na orelha, e você será sempre um crente intelectual. Você saberá muito sobre a Bíblia, saberá muito sobre o profeta, saberá muito sobre a vida de irmão Branham, saberá muito sobre a vida dos apóstolos e todas as coisas mais. Mas você terá uma ovelha furada com a sovela, de incredulidade. E você não poderá mais sair dali, porque você quis ficar ali. Você rejeitou a palavra de Deus e queria a parte intelectual somente. Você será religioso, irá à igreja, porém nunca receberá o Espírito Santo. Olha que terrível. Nunca receberá o Espírito Santo. Que coisa. Vê? Então você serve a isso o resto da sua vida. Agora, a marca da besta ou o selo de Deus? Nós estamos tão próximos a isso, né? O profeta diz, olhem, a palavra tem que ser inspirada. Aleluia! Ouvi-la, reconhecê-la e agir sobre ela. Muitas pessoas ouvem, mas não a reconhecem. Muitas não fazem isso. Mas que nós possamos fugir desse espírito maligno que está aí e corremos para o Espírito de Deus, para a palavra de Deus, que realmente Deus possa fazer isso para nós esta hora. Que o Espírito Santo, a palavra revelada de Deus esteja em nossos corações e que nós possamos abrir nossos olhos. Quando Deus tem dado para nós uma mensagem agora que é o olho de águia, olhando a altura, largura e profundidade, olhando os sistemas e julgando conforme a palavra de Deus e vendo se aquilo realmente está conforme a palavra de Deus. Tá bom, meus amados? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, no nome de Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Que aceita Jesus como seu Salvador, alegria lá do céu, na terra menos uma dor. A igreja ganha um livro, é o mundo ganha um pecador, e assim podemos dizer aleluias para o Senhor. Cada vez que é feito um apelo aqui na terra, a vitória é de Cristo, para Satã há uma guerra. A grande satisfação, a tristeza se encerra. A grande satisfação, a tristeza se encerra. Evangelho, falando sempre da verdade, a mentira
verdade. Podemos ver com certeza o céu e a eternidade. Aleluias para o Senhor por mais uma vitória. Cada vez que é feito um apelo aqui na terra, a vitória é de Cristo, nessa terra uma guerra. A grande satisfação, a tristeza se encerra. A grande satisfação, a tristeza se encerra. Jesus sempre nos advertiu sobre isso. Como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento até o dia que Noé entrou na água. Como foi nos dias de Ló também, a era do sodomismo e tudo mais. Então não espanteis as coisas que vêm agora, porque realmente é cumprimento das Escrituras. Rumores de guerra, tremores, sacudidas em diversos vários lugares. Saiba disso que Deus está cumprindo a sua palavra, Jesus está voltando, tá bom? Mas que Deus conforte o nosso coraçãozinho, que nós possamos cada dia crer. Chegou o tempo de crer na palavra agora. Quando o mundo tem caído com apostasia, mas a luz de Jesus Cristo tem toda a palavra. Hoje que Deus possa nos ajudar. Aleluia. Nós temos aqui hoje Tatiana Nanete Família, Edna Cruz, Sandra Sueli, Mateus Jesus Família. Que Deus os abençoe. Que Deus continue derramando as ricas bênçãos sobre nós. A graça soberana de Deus nos acompanhe em tudo que fores fazer, né? E quero também oferecer uma oração. Se quer alguma ajuda moral, espiritual, física, Deus tem tudo para você. Basta nós crermos, porque a palavra de Deus promete isso para nós, né? E a Bíblia também diz assim: Ele enviou sua palavra e nos sarou. Aleluia. À medida que você crê, obedeça a palavra de Deus, Deus cura você. A própria palavra já te cura. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus para que vocês possam alcançar essa bênção, amado Deus. Pai Celeste, nesse momento de oração, eu me coloco na brecha em favor dos meus irmãos amados, que estão aflitos, enfermos, doentes, necessitados de uma cura e libertação, soluções para os seus problemas. Eu não sei quais são. Deus, nós colocamos em tuas mãos, repreendemos cada espírito de enfermidade, cada demônio de trevas, Senhor, que, ó Deus, tem assolado a humanidade, como vemos aqui, que há dois espíritos sobre a face da terra, ó Deus, um dando vida eterna e outro trazendo perdição, mas que a tua igreja possa nesse momento ir para o lado de Deus, que Deus prossiga nos abençoar, e amanhã queremos te convidar, a partir das 7h30 da noite, nós estaremos aqui no Tabernáculo, em Álvaro do Machado, com a transmissão de uma nova mensagem, que nós vamos começar a ouvir amanhã, e que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós possamos sempre estar na linha do dever para crer na palavra de Deus como ela é, né? Que coisa maravilhosa para nós. Vamos fechando com mais esse louvor aqui, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e meu muito obrigado no nome de Jesus Cristo e boa noite. Que a graça, a misericórdia, usufruir das bênçãos do Senhor, na sua palavra, está sempre ao seu dispor para vos alimentar.
em nome de Jesus Cristo. Boa noite a todos. Amém. Está na hora do trem partir. Está chegando e se aproximando o grande momento de nós partir. Se não tem passagem pra viajar, vai lá no convento, então pois o maquinista não tem trem para viajar para Jerusalém. Muitos lamentos haverá, enquanto aos ímpios que aqui ficarem no trem da graça não vão entrar. Se não tem passagem pra viajar, vai lá no convento, então pois o maquinista não tem trem para viajar para Jerusalém.